Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a graça da paciência, baseado no livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Vai falar o seguinte: na paciência está uma obra perfeita, diz o apóstolo, Tiago 1, versículo 4. Pela paciência oferecemos a Deus um sacrifício perfeito, pois sujeitando-nos voluntariamente às tribulações e contrariedades, desaparece e nossa atividade própria e abraçamos unicamente a cruz que o Senhor nos envia com toda resignação. A paciência é preferível ao heroísmo, diz o sábio. O homem paciente vale mais que o valoroso. Provérbio 16, versículo 32. Muitos mostram grande coragem quando se trata de compreender e executar uma obra piedosa, mas não têm suficiente paciência para suportar as contrariedades. Seria melhor que um tal fosse mais constante no padecer do que corajoso em empreender as coisas. Estamos no mundo para ajuntar merecimentos. Portanto, a terra não é um lugar de descanso, mas de trabalho e sofrimento, já que não se colhem merecimentos do descanso, mas do trabalho e do esforço. Todos os homens justos e pecadores devem sofrer na terra. A um falta isto, a outro aquilo. Este é nobre, mas não é rico. Aquele é rico, mas sem a prerrogativa da nobreza. Este outro é nobre e rico, mas não tem saúde. Numa palavra, até os reis têm de sofrer. E quanto mais alto estão aqui na terra, tanto maiores são seus sofrimentos. Por isso, só então poderemos gozar de uma verdadeira paz, quando levarmos com paciência nossa cruz. O Espírito Santo, em vista disso, nos aconselha que não façamos como os irracionais, que se exasperam quando não podem satisfazer seus instintos. Não vos torneis como o cavalo e a mula, que não têm entendimento. Salmo 31, versículo 9. Que adianta de fato perder a paciência nas contrariedades, nas tribulações? Com isso só se aumenta o mal. Os dois ladrões que foram crucificados com o Divino Salvador morreram nos mesmos tormentos, mas o bom se salvou, porque os suportou com paciência, e o mal perdeu-se para sempre, porque não sofreu com paciência a mesma provação. Nos ensina Santo Agostinho no Sermão 52. Conduz os bons para a felicidade eterna, porque se submetem a ela com resignação. E os maus para o fogo eterno, porque sofrem com impaciência. Quando evitamos uma cruz que Deus nos envia, depara-se-nos, não poucas vezes, uma outra muito mais pesada. Os que temem a geada ver-se-ão coberto pela neve, diz o piedoso Jó. Jó 6, versículo 16. Afastai de mim somente esta cruz, qualquer outra eu levarei. Ó, quão insensata é esta expressão! Uma outra cruz te acabrunhará, ainda mais, e terás só pequeno merecimento, e talvez nenhum, com este sofrimento. Toma, pois, sobre ti, de boa vontade, toda a contrariedade ou dificuldade que Deus te enviar. Alcançarás assim merecimentos e terás menos a padecer. Ao menos conservarás a paz, sabendo que fazes a vontade de Deus e não a tua. Estejamos convencidos que Santo Agostinho tem razão quando diz: a vida inteira do cristão deve ser uma ininterrupta cruz. Isso vale especialmente
para aquelas almas que aspiram à santidade. São Gregório Nazianzeno diz que para estas almas generosas, a riqueza consiste na pobreza, a honra no desprezo e a alegria na privação de todos os gozos terrenos. A pergunta: quem entende verdadeiramente a perfeição? Responde São João Clímaco: aquele que se violenta continuamente. E quando cessará a necessidade de se violentar? Com a morte somente. Pois, como diz São Próspero, só então terminará o combate, quando estivermos certos da vitória, isto é, quando entrarmos no céu. Para nos animarmos a suportar pacientemente todos os padecimentos desta vida, consideremos seriamente os seguintes pontos. O primeiro: os sofrimentos são um meio excelente de expiarmos os nossos pecados. Se tens de confessar a alma cristã que ofendeste a Deus e apesar disso queres te salvar, então deves te alegrar quando Deus te enviar os sofrimentos. O pecado é uma úlcera da alma. Diz São João Crisóstomo: se não vier alguma tribulação para extrair o pus, a alma estará perdida. Ó, como é digno de lástima o pecador que não quer ser castigado nesta vida por seus crimes. Reconhece que Deus, enviando-te sofrimentos, procede como médico, diz Santo Agostinho, e que a tribulação que te envia não é um castigo para a tua perdição, mas um remédio para a tua salvação. Por isso deves agradecer a Deus, se Ele te enviar sofrimentos, porque isso é um sinal de que Ele te ama e te considera como filho. O Senhor castiga os que Ele ama e açoita todo o que recebe por filho. Hebreus 12, versículo 6. Segundo isso diz Santo Agostinho: se tudo te corre bem, reconhece o Pai que te acaricia. Se tens de sofrer, reconhece o Pai que te castiga. És muito digno de lástima, continua ele, se Deus te poupa aqui na terra, apesar de teus pecados. Se, portanto, tiveres de padecer, não digas que Deus se esqueceu de ti. Dize antes que te esqueceste de teus pecados. Quem ofendeu a Deus deve dizer-lhe, com São Boaventura: apressai-vos, Senhor, apressai-vos, e feris o vosso servo com golpes de amor e de salvação, para que não nos atinjam os golpes da vossa ira e da morte eterna. Deus certamente não nos envia padecimentos para nossa perdição, mas para nossa salvação. Se não nos aproveitamos deles, a culpa é nossa. Nunca está Deus mais irritado com o pecador do que quando não se irrita contra ele e não castiga, nos ensina São Bernardo, no Sermão 42. Por isso o santo suplicava a Deus: eu vos peço, ó Senhor, que vos mostreis para comigo como Pai de misericórdia, isto é, que vos digneis castigar-me aqui na terra por meus pecados, para preservar-me das penas eternas na outra vida. Tu dizes que não possuis a força para suportar esta ou aquela cruz. Se te falta, porém, a força, por que não a pedes ao Senhor? Ele mesmo prometeu sua assistência a todos os que lhe pedirem. Pedi e vos será dado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Outro motivo por que o Senhor nos envia sofrimentos. Os sofrimentos são uma fonte de merecimentos. Consolação em teu sofrimento e esperança para o céu. O terceiro ponto: os sofrimentos são um sinal de predestinação para o céu. Quarto ponto: os sofrimentos nos desprendem das coisas terrenas. O quinto ponto: os sofrimentos são a pedra de toque do nosso amor. O sexto ponto: os sofrimentos
fizeram a delícia dos santos. São esses os pontos que são enumerados e o Santo Afonso vai trabalhar cada um. Eu falei só do primeiro ponto, mas queria falar aqui quando Santa Gertrudes também fala o seguinte, já no sexto ponto, o sofrimento dos santos. Santa Gertrude dizia que os sofrimentos lhe ocasionavam uma tal alegria, que para ela não havia tempo mais triste que aquele em que nada tinha de sofrer. Santa Teresa afirmava que não podia viver sem padecer, e por isso exclamava muitas vezes, ou padecer ou morrer. Santa Maria Madalena de Pazzi ia ainda mais longe, dizendo, padecer e não morrer. O mártir São Procópio dizia ao seu algoz que ele aplicava sempre outros tormentos. Atormenta-me quanto quiseres, mas fica sabendo que quem ama Jesus Cristo nada deseja, senão ardentemente, sofrer por amor a Ele. Sendo São Gorge ameaçado com a morte atroz, se não renunciasse a seu divino mestre, respondeu, sinto poder morrer uma só vez por meu Salvador. Dizendo isto, caminhou intrepidamente para a morte. O padre Spinola escreveu em seu cárcere, onde muito sofreu, ó, como é doce padecer por Jesus Cristo. Já tive notícia de minha condenação, de minha morte, e agradeci à divina bondade de Deus pela graça que me concede de sofrer por ele. A assinatura dizia, Carlos Spinola, condenado à morte por amor de Jesus Cristo. Logo depois foi ele queimado a um fogo lento. Ao ser amarrado ao poste começou a cantar o salmo, louvai ao Senhor todos os povos, em ação de graças e cantando. E assim ele rendeu seu espírito ao Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ensine a sofrer com paciência, com alegria. Nos dê a graça de perseverar na sua vontade, de não murmurarmos, de não blasfemarmos, de não paralisarmos no nosso sofrimento, mas que eles sejam pérolas para o céu, que possamos juntar esses tesouros no céu. Que não transformemos estes tesouros em lixo, mas em pérolas para presentear a humanidade. Amém.